segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Qual é a chave? Qual é o segredo Boa noite, graça e paz. que abre as portas? Já vai escutando essa canção, preparando o teu coração, silenciando a tua alma, fazendo a pergunta para você mesmo: qual é a chave? Qual é esse segredo, Senhor, que abre as portas do coração para uma conversão sincera, uma conversão verdadeira, uma conversão rara até mesmo nos dias de hoje? Enquanto aqui a plataforma está mandando mensagem para os nossos irmãos, convidando eles para esta noite de oração, essa noite de pregação, essa noite para desvendar do nosso coração de fato o porquê as famílias cristãs estão sofrendo tanto com uma falsa conversão. Vai deixando a bênção do Senhor chegar ao teu lar, vai deixando a bênção do Senhor chegar à tua família, vai reunindo os seus. Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus pela sua vida. Cada um de vocês que já estão aqui conosco, sejam bem-vindos aos novos do canal. Eu sou o El, esposo da Tati. Seja bem-vindo aqui no Família Bethesda, Casa da Misericórdia. Dia de pregação, dia de oração. Louvado seja Deus pela sua vida. Quero dizer para você que participa aqui conosco, que aqui o nosso canal de evangelização, ele funciona da seguinte forma, irmãos. Ele funciona da seguinte forma. Ele funciona através da inspiração que Deus vai colocando no nosso coração para que nós possamos pregar a palavra do Senhor para você. Então, nós não nos preocupamos tanto com a quantidade de vídeos ou de publicações que aqui vão aparecer. Por quê? Porque de fato nós queremos que o seu coração seja tocado pela presença de Deus. E só pode ser tocado se de fato for uma inspiração do Senhor. Então você que chegou agora, seja bem-vindo. Eu repito, sou o El, esposo da Tati. Quero pregar aqui para vocês hoje a palavra de Deus através de um tema a qual o Senhor nos inspirou. A conversão. Na conversão está a chave para a salvação das famílias cristãs. E por que eu quero pregar para você, família cristã? Eu e a Tati, nós estamos juntos aí já há 18 anos. Desses 18 anos, nós temos pelo menos 16 anos consagrado a Deus por meio do sacramento do matrimônio. Então, esse ano fazemos 16 anos de consagração a Deus por meio do sacramento do matrimônio. E desde o primeiro momento, quando nós estávamos juntos, nós vimos a necessidade, porque Deus começou a colocar pessoas. Claro, começa aqui, o nosso relacionamento ele se iniciou em oração, né, de joelho, em adoração ao Senhor na capela do Santíssimo, e o Senhor falando muito, o Senhor curando aquele
templo que estava totalmente despedaçado. Agora eu olho para mim até pensando um pouco em como o Senhor falou para Santo Agostinho, vai e reconstrói a minha igreja. Mas agora eu olho para mim naquela época, prostrado diante do Senhor na capela, e o Senhor reconstruindo este templo, este corpo que é sagrado, é templo do Espírito Santo de Deus. E a mesma coisa acontecia com a Tatiana, minha esposa. O Senhor também ia curando aquele templo santo, que seria o altar da nossa igreja doméstica hoje. Então ele precisava ser ornado, ele precisava ser trabalhado, ele precisava ser consagrado, ele precisava ser abençoado, ungido, e da mesma forma eu também precisava ser instruído no Senhor para ser de fato um sacerdote do lar lá na frente. E de fato foi como aconteceu. Então o Senhor nos preparou, então o Senhor nos moldou, então o Senhor realizou todo esse trabalho. E claro que ele utilizou de pessoas para pregar o evangelho para nós, ele utilizou de pessoas para nos corrigir, para nos instruir, ele utilizou de pessoas para nos formar, até mesmo dentro da catequese, de forma catequética, orar por nós, orar por cura, orar por libertação. Mas ele era o protagonista, porque assim que nós iniciamos o nosso namoro, o Senhor nos deu a graça de trabalharmos próximo um do outro. E o que isso trouxe de benefício para nós? Existia e existe uma capela de Santa Luzia, a qual todos os dias após o trabalho nós nos encontrávamos para orar. Participávamos da missa, rezávamos o Santo Terço, rezávamos o ofício da Imaculada Conceição, orávamos em língua, e como era belo todo aquele mover, é como se eu pudesse tocar ainda hoje toda aquela experiência que o Senhor nos concedeu. E aí eram os anjos do Senhor, era a presença dos anjos do Senhor, a glória do Senhor era magnífica. E isso ia curando a nossa alma, ia curando a nossa afetividade, ia curando e nos levando à vivência da castidade, e como isso nos fortalecia. Eu já quero iniciar essa pregação falando dessa forma, como isso nos fortalecia a vivência comum da oração já no princípio do namoro, onde o Senhor foi moldando, o Senhor foi curando, o Senhor foi capacitando, e a partir disso o Senhor foi confiando outras almas, porque elas iam sentindo o odor, o perfume de santidade. Porque nós temos que exalar esse perfume de santidade. Então, um jovem, uma jovem que inicia um namoro com um propósito de castidade, que participam da missa, que rezam o terço, que rezam o ofício da Imaculada Conceição, que adoram o Senhor juntos, eles exalam um perfume de santidade que é inconfundível. E isso atrai outros irmãos, isso atrai outras almas para que elas também queiram viver essa experiência. E foi exatamente assim que aconteceu conosco. Estou contando já aqui um pouco do nosso testemunho, já iniciando essa pregação em nome do Senhor Jesus, confiando ela ao glorioso São José, porque hoje é quarta, dia do glorioso São José. Todas as quartas-feiras do ano de fato são, e eu confio a São José no título de patrono das famílias cristãs. É Ele que está te convidando para esta pregação, para a vivência desta oração nesta noite. E olha como ocorreu. Olha a palavra do Senhor, ela vem iniciar para nós dizendo assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo do 29 ao 34. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Mas para isso, a família cristã, ela deve se iniciar na experiência espiritual. Como eu dizia para vocês, o Senhor, Ele nos confiou então esse ministério, esse chamado que nós fomos descobrindo ao longo da nossa caminhada. Aí nós fomos nos convertendo, nós fomos tendo experiências cada vez mais íntimas com o Senhor, relacionado à afetividade, à castidade. Nós ouvimos logo de princípio uma pregação da Eliana Ribeiro, com o Fábio Roniel, contando sobre o namoro deles, como que era. Professor Felipe Aquino também falando sobre o namoro. Enfim, nós começamos a procurar pregações relacionadas à vivência da afetividade santa, justa, correta, conforme Deus quer. É claro que houve tentação, é claro que houve lágrimas, choros. Nossa Senhora da Pureza teve muito que interceder por nós.
É claro que nós, de fato, é como que sangrávamos na alma, porque antes da nossa conversão, antes desse encontro com o Senhor, nós tínhamos uma vivência junto à iniquidade. Nós tínhamos uma vivência, antes de iniciar o nosso namoro, machucada, ferida pelo pecado, porque o salário do pecado é esse, é sofrimento, é escravidão, é a morte, é condenação, sabe? São feridas, são sofrimentos, um câncer na alma que vai corroendo, sabe? É como uma esclerose múltipla na alma que vai matando, que vai definhando, que vai travando o jovem, que vai travando a jovem. E nós, então, depois de alguns anos, depois de já ter pedido a bênção para o nosso bispo na época, e ele já dito para nós que não seria simplesmente a bênção que faria dar certo, mas a forma como nós vivêssemos aquela bênção. Então não é simplesmente erguer as mãos e dizer que eu aceito Jesus, ir num grupo de oração e falar eu estou cheio do Espírito Santo. Não, é necessário uma vivência, é necessário uma busca autêntica pela conversão. Sem essa busca, sem essa autenticidade, sem esse desejo, sem essa dor dos pecados, sem a vivência dos sacramentos, que é de fato a verdadeira e autêntica misericórdia de Deus para nós nessa realidade, neste mundo, ainda neste tempo, sem essa vivência, nós não conseguimos alcançar a graça de Deus, nós não conseguimos permanecer, nós não conseguimos construir a casa sobre a rocha. Nós não conseguimos, não tem como. Nós não somos capazes, as nossas próprias forças não são nada. Somos menos que um grão de areia diante da presença de nosso Senhor Jesus. Não somos nada. Mas eu repito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Nessa noite nós queremos não só te entregar, mas fazer com que você reconheça qual é a chave da conversão para a salvação da família cristã que estão definhando. Então o Senhor foi nos capacitando, o Senhor foi nos conduzindo. Eu não quero me prolongar nessa parte, mas aí chegamos a uma experiência a qual o Senhor nos confiou pregar para noivos. Acompanhamos diversos jovens na sua afetividade, no discernimento da sua vocação, porque o Senhor ele vai pelo perfume de santidade, ele vai atraindo outras almas. Não é necessário baladas, não é necessário trazer o mundo para atrair a juventude, mas é necessário uma vida de oração, é necessário o joelho no chão, é necessária a penitência, é necessária a mortificação. Não são necessárias novidades. É necessário uma comunhão verdadeira com o Senhor. E aí o Senhor então chegou a um período, e agora já pulando para dentro do sacramento do matrimônio, mas o Senhor nos confiou a pregar para noivos, em encontro de noivos, depois pregar, coordenar uma equipe de noivos para então pregar para esses noivos. E como foi belo, porque me lembro que naquele encontro de noivos, que era um dia, né, nós conseguimos com a graça de Deus que se tornassem 2 dias, com a Santa Missa, com uma capela do Santíssimo, com a oração do Santo Terço. E eu me lembro de jovens que se converteram, que conheceram Jesus ali naquele encontro de noivos. E por que eu digo isso? Porque recentemente, no domingo, nós pregamos, no domingo de Pentecostes, né, pela moção do Espírito Santo, nós pregamos em 2 encontros de noivos, nós vimos a realidade daqueles noivos, nós vimos o anseio de algum daqueles noivos de conhecer a Jesus. E eu repito que nós repetimos, e quero repetir sempre para vocês noivos, para vocês namorados, enfim. Não se pode entregar Jesus, ou melhor, não se pode entregar o sacramento para aquele que não conhece a Jesus. O sacramento é uma consequência daqueles que conhecem a Jesus, daqueles que aceitam Jesus Cristo. Não um falso Cristo, não uma falsa igreja, mas o verdadeiro Cristo e a verdadeira igreja. Instituído lá no Evangelho de São Mateus, movido pela sua alma que é o Espírito Santo de Deus. Agora, quantos jovens e quantas jovens vão para o sacramento do matrimônio, mas sem conhecer Jesus? E como dói o coração quando nós vemos que estamos atirando pérolas aos porcos. Isso não pode acontecer. Vai ser pisoteado. Nós não podemos dar o que é santo àqueles que não querem a santidade, que querem denegrir a imagem da Santa Igreja.
Eu quero colocar aqui para vocês, então, prosseguindo na pregação, porque de fato nós não temos muito tempo, mas eu quero desejar a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês e dizer para vocês, irmãos, que olha só, muitos, isso está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 19, aonde diz: eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos, verdadeiros fiéis. Porque se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas saíram entre nós, para que se conheça que nem todos são dos nossos. Eles estavam escondidos e se escondendo junto de nós. Para quem que eu estou falando isso? Para aqueles falsos cristãos. Eu estou falando isso para aqueles que adentram para o sacramento do matrimônio, mas sem conhecer nada. Aqueles que servem em pastorais, mas não são convertidos ainda. Não buscam a conversão sincera. É para esses que eu estou falando. Olha, se a família cristã ela não se converter, em vão será todas as suas obras. Porque uma obra praticada, uma obra exercida, uma obra apresentada no pecado é uma obra morta. Não tem vida, não tem o Espírito Santo e é Ele que dá vida. Entende? Toda obra feita no pecado mortal é uma obra morta. Toda obra que está sendo produzida ali, e você estando em estado de pecado mortal, e escandalizando os outros, dando contra-testemunho abertamente, é uma obra morta. Mas eu rezo um rosário morto. Mas eu participo da missa. Você vai, mas você não colhe porque você está em pecado mortal. Você está permanecendo no pecado mortal. Eu estou falando isso não para aqueles que estão lutando, mas para aqueles que estão conformados nessa situação. O Espírito Santo ele não habita em templos impuros. Compreende isso, irmãos? Ele não habita em templos impuros. Eu quero que você tenha isso claro na sua mente, na sua alma, na sua vivência, na sua conversão. Tá bom? Olha só. A perda da essência da família cristã, aquela que ora junto, que comunga na mesma intenção, se abençoa em nome do Senhor Jesus, tem sido a causa principal de sua derrota, da sua demolição. Porque não rezam junto, porque não vão juntos para a Santa Missa, porque não tem essa intimidade. Lembra que eu falava para vocês no início da pregação? Desde o primeiro momento do nosso namoro, o Senhor nos levava a participar juntos da Santa Missa, a nos abençoar, a ter práticas de oração junto, a partilhar das coisas do alto. Ora, as famílias não falam mais sobre as coisas do alto. Elas não falam mais sobre as coisas do alto. Elas estão presas no plano terreno simplesmente. É claro que devemos ter os pés no chão, mas o coração deve estar no alto, o coração ao alto. Nosso coração está em Deus. Olha só, se o sacerdote do lar ele é corrupto, você lembra lá que em 1 Samuel capítulo 2, lá por volta do versículo 12 ao 17, nós temos ali os filhos do sacerdote Eli, né? E eles eram filhos de Belial pela impiedade. E o que nós estamos vendo nas famílias são famílias filhas de Belial, filhas de Satanás, filhas da iniquidade. Sacerdotes do lar que traem a igreja doméstica, que entregam a igreja doméstica à corrupção, à idolatria. Olha só, nós temos ali o altar do sacrifício, né, o altar do lar, né, que é a esposa. A esposa é o altar desse lar, aonde se faz o sacrifício. Né? O momento ápice, né, da Santa Missa não é ali no altar do Senhor? Pois bem, na igreja doméstica também tem o seu altar. Tem o sacerdote que vai sacrificar e tem o altar que recebe o sacrifício, que é a esposa. E isso forma a igreja doméstica. A igreja doméstica. Só que se o altar do sacrifício ele foi profanado, e isso a gente vê também lá em Samuel capítulo 8, versículo 1 ao 3. Se o templo doméstico se tornou lugar de sacrilégio, o que pode se esperar dessa família senão a ausência do Senhor? E a ausência do Senhor, ou seja, é uma vivência do inferno. A maior pena do inferno é a ausência do Senhor. O homem, todo homem, ele é chamado, ele tem um desejo de Deus dentro de si. Mas
se ele convive no pecado mortal, se ele está abandonado nos seus vícios, se ele se deixa levar pelas suas paixões, se ele não domina as suas paixões, ele se deixa subjugar por elas, logo ele vai se tornar infeliz. Dentro de si ele vai se tornar infeliz. Ainda que na aparência de falsas vitórias, de uma prosperidade ilusória. Ora, olha o que São Marcos vai falar lá, o que Jesus fala em São Marcos, capítulo 8, versículo 36, do 36 ao 37. Pois, que se aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou, que dará o homem em troco pela sua alma? Amados, não adianta viver falsas vitórias, vitórias ilusórias, prosperidade ilusória. Não adianta. O maior tesouro, ele está escondido no castelo interior, nas moradas reservadas ao Altíssimo e somente a Ele. E somente a Ele. Sabe, quando nós oramos aqui com vocês, tantas e tantas vezes nós dizemos, fecha os teus olhos, olha para dentro de si, olha para o castelo interior, olha para a morada interior. Vai permitindo encontrar aquele Senhor que reina em todas as áreas da sua vida. Nós falamos tantas e tantas vezes para vocês sobre isso. Nós pregamos, nós oramos com vocês sobre isso. Para que a sua família seja restaurada, para que o seu castelo interior, a sua morada interior esteja cheia da presença de Deus, que anseia, que clama, que grita. O homem, ele é feito para a religião. Ele é feito porque a religião é religar. E quando temos a herança da mancha do pecado original, então nós precisamos ser religados. E essa religação é através da religião. E essa religião vem de Cristo que nos religa. Através da sua santa igreja, una, santa, católica e apostólica. E não há outra. E não há outra. Olha só. Pois ao mesmo tempo, essas famílias, elas não abandonam o pecado porque não sabem se confessar. Isso é uma realidade. Eu conversava com um sacerdote na minha última confissão. A pessoa passa 10 anos sem se confessar. Aí ela vai até o sacramento, até o sacerdote, e ela fala, olha, pequei. Aí ela conta lá um pecado, digamos. Ela apresenta um pecado. Em 10 anos. E aí o sacerdote fica esperando, mas é só isso. Só isso em 10 anos? Só isso. Amados, é porque não conhece a dor dos pecados. É porque nunca fez uma confissão geral da vida. É necessário conhecer a dor dos pecados. É necessário se fazer uma confissão geral da vida. Anotar, chegar realmente e abandonar, romper com o pecado mortal. Abandonar os pecados veniais e até os vícios, sim, os pecados capitais, claro, porque perdem a alma. Ora, por muito menos pessoas já foram condenadas ao inferno. A gente vê em testemunho dos santos, a gente vê na santa tradição da igreja. Então, por muito menos pessoas já foram condenadas. E eu pergunto, quanto tempo? Quanto tempo mais ficar longe do Senhor? Quanto tempo mais permanecer nessa ausência de Deus? Ora, o matrimônio, a vida afetiva, a vida do cristão tem que ser uma preparação para o reino dos céus. E não estar acomodado, estar na inércia para uma vivência do pecado. Olha o irmão dizendo que de fato a igreja tem o exame de consciência, é para isso mesmo. Olha só, pois ao mesmo tempo elas não abandonaram o pecado porque não sabem se confessar, não admitem que suas práticas são pecaminosas, que vivem uma mentira, que vivem de aparência, que vivem de Facebook, que vivem aí somente de redes sociais ilusórias. Continuam ofendendo a Deus porque não escutam mais a sua voz misericordiosa, porém justa. A voz de Deus, a misericórdia de Deus é derramada sobre nós, mas também a sua justiça. Também a sua justiça, porque a mentalidade moderna roubou de suas almas a piedade, a devoção e a religião. Ora, você vai conversar com qualquer um hoje, ninguém mais quer viver a religião, porque não sabe que a religião vem de religar, porque a sua mentalidade foi corrompida.
porque caiu no erro. Estou falando até mesmo daqueles que estão lá dentro, servindo em pastorais, em encontros, em movimentos A, B e C. Não sabem, fazem simplesmente no automático, fazem simplesmente por fazer, não tem reverência nenhuma para com o Senhor Jesus. Não tem reverência nenhuma, porque a mentalidade moderna roubou de suas almas a piedade. A alma cristã foi assaltada. Foi assaltada. O motoqueiro passou e roubou a alma do cristão. Através do respeito humano, através do relativismo, através de aceitação de qualquer prática, de falsos mestres, de falsos doutores, de falsas religiões, de seitas, de práticas ilícitas em todas as áreas da vida humana. Eu preciso ser aceito, não é mesmo? Eu preciso ser aceito por todos, eu não posso ser o excluído, eu não posso ser o casal excluído, eu não posso remar contra a maré. Todos têm que me achar um cara legal, um cara bacana, todos têm que estar ao meu redor. Ora, eu quero me endeusar, eu quero ser como Deus, né? A serpente grita na minha alma e eu aceito essa sedução. Eu preciso ser aceito por todos, mesmo que isso comprometa a minha aceitação diante do trono do Rei. Amados, luz e trevas não se misturam. E se eu não estiver com as vestes alvejadas, com os trajes para a cerimônia real, não serei aceito no castelo, na Jerusalém Celeste, melhor dizendo. Na Jerusalém Celeste. Aquela Jerusalém Celeste que um dia eu sonhei. Eu não serei aceito se eu não estiver com as vestes reais, da realeza. A busca pela humildade, a busca pelas virtudes, sabe? É isso que nos falta. Lembrando aqui, né, Jesus vem dizer lá em Mateus 11:29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essas duas virtudes, elas caminham junto. A humildade, a mansidão. A humildade é a base, a mansidão é a continuidade, para que nós cheguemos ao castíssimo coração de São José, ou seja, a virtude da castidade. E através da virtude da castidade, nós alcançamos ali, através de Maria Puríssima, a rainha das virtudes, que é a pureza. E muitas vezes nós paramos ali só na castidade e ainda pelas nossas próprias forças. Repito o que o Catecismo da Igreja diz. Se nós nos deixarmos subjugar pelas nossas paixões e não a comandarmos, mas nós nos tornaremos ali infelizes. Então, a virtude da humildade, da mansidão, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, da castidade através do castíssimo coração de São José, a Maria Puríssima que nos concede ali a graça, a virtude da pureza. Essas são chaves que determinam na alma a autoridade de uma conversão sincera, frutuosa e rara em nossos dias. E o cristão não tem alcançado isso. Por quê? Por isso a sua vida espiritual ela não tem progredido. Por isso a conversão dos seus familiares não tem acontecido. Porque você só dá contra-testemunho. Porque você acha que pode viver a sexualidade de qualquer jeito. Porque você acha que pode viver por aí falando de qualquer jeito. Vivendo, se vestindo sem modéstia. Sem modéstia no olhar, sem modéstia no falar. Sem modéstia no se comportar. Vai para a Santa Missa como se fosse para a praia. Reza de qualquer jeito, totalmente largado, totalmente abandonado. Não faz do seu ambiente de trabalho um ambiente de oração, um ambiente de santidade, um ambiente de cristão. Ora, nós não vestimos simplesmente uma roupa cristã, mas a nossa alma, ela deve ser cristã. Nós temos que transparecer a Jesus Cristo nas conversas, nos olhares, aonde quer que nós estejamos. E se a sua família não está se convertendo, é por sua própria forma desrespeitosa de viver. Eu quero ler como o Senhor me inspirou aqui, para que fique claro para você. Em contrapartida, a vida desrespeitosa, escandalosa, tem sido barreira para a conversão da sua família. Satanás quer que alguns de vocês permaneçam na Santa Igreja, como erva daninha.
Permaneça na Santa Igreja como erva daninha, como seus emissários, que através da vida pública, de contra-testemunho, isso já foi falado no teu coração, já foi anunciado para você, o Senhor já te incomodou com isso, mas você deu de ombros, né? Você deu de ombro, Judas! Você deu de ombro! Não deixe tantas almas conhecer o Senhor, você não deixa tantas almas conhecer o Senhor, tantas outras conhecer o Senhor, porque você não exala um perfume de santidade, mas exala um odor putrífero, um cheiro podre, um cheiro de carniça, porque o pecado fede, é fétido. Você fica aí se achando cristão bem-sucedido, quando é apenas instrumento de perdição, filho da perdição. E há tantas almas que deveriam ser geradas através da verdade pela qual você foi chamado a viver. Traidor, Judas Iscariotes. Como seu coração pode viver assim tão longe de Cristo? E por tanto tempo? E por tanto tempo, irmão? Olha, eu quero que você escute o que aconteceu com Lídia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 14. Eu quero que você escute, olha só. E uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, que negociava em púrpura, temente a Deus, ela era temente a Deus. E nós precisamos voltar a ter esse temor de Deus. Ouviu-nos e o Senhor abriu-lhe o coração para atender aquelas coisas que Paulo dizia, para atender o que nós estamos pregando agora para você, porque é a igreja, porque é o próprio Espírito Santo que prega, que anuncia. E olha só, e tendo sido batizado, ela e sua família fez este pedido dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai nela. Continuo, lá em Atos capítulo 18, versículo 8, olha a outra família. Também Crispo e toda a sua família creram e foram batizados. O que está acontecendo? Por que a sua família não se converte? Por que o seu não se converte? Ora, nem você está querendo a conversão. Nem você está se deixando seduzir pelo Senhor. Nem você está, de fato, comungando dignamente do pão do Senhor, do pão descido do céu, do pão dos justos. Então como os que estão ao seu redor vão se converter também? Amado, deixa de ser porta do inferno, deixa de dar o beijo do traidor e seja aquele que realmente quer dar um ósculo santo ao lado do Cristo aberto. Olha só. Que o seu coração se encha nesse dia da visitação. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 ao 34, onde diz: que é necessário que eu faça para me salvar? E talvez seja essa a pergunta do teu coração. E não é só para você não. O Senhor responde para você e para todos os seus. Olha só. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. E pregaram a palavra do Senhor a ele e a todos os que estavam em sua casa. Agora eu digo para você, transmite essa pregação para os seus, prega com a sua vida, prega com a sua alma, anuncia para os outros também. E tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as chagas, e imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. E tendo-os levado à sua casa, pôs-lhe à mesa e alegrou-se com todos os da sua casa por ter crido em Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua família. Eu quero encerrar em oração com você neste dia escolhido por Deus, através da visitação de Santa Maria. Lembrando que essa pregação era para ocorrer ontem, mas por providência de Deus, olha que maravilha, ela aconteceu hoje. Na visitação da Santa Maria, quando duas famílias elas se encontram, o menor santifica o maior, ou seja, o Cristo no ventre de Maria santifica João Batista, que seria o precursor. Pelo Espírito Santo que se derrama, preenche da vida plena, superabundante na graça. Como Romanos também vem dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, meu irmão. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Quero colocar de novo essa canção para você, para encerrar. Mas eu quero que enquanto você vai pensando qual é a chave, qual é o segredo
que abre as portas do teu coração, eu quero que você vá deixando-se preencher pelo Espírito Santo de Deus. Se preencher nesse dia da visitação. Que família precisa ser visitada nesta noite? É a sua família? Ela precisa ser visitada? Então deixe essas duas mulheres santas visitarem você. Visitar o teu castelo interior. Te conceder a santidade, o perfume de santidade que precisa exalar. Aonde quer que você chegue. Vai falando com o Senhor. No silêncio da alma mesmo. No cantinho do coração. Não resista mais. Vai deixando Ele falar. Vai deixando Ele te abençoar. Vai deixando Ele cuidar de você. Mas lembra, é você. Está em tuas mãos. O que você decide para esta noite? Deixa o Senhor te abençoar. Recebe dessa bênção em nome do Senhor Jesus. Crê. E será salvo tu e toda a tua família. E todos os teus. Chega de viver no espírito da traição. Da falsa modéstia. Da falsa misericórdia. Agora é hora de tomar posse. Qual é a chave? Qual é o segredo? Põe a mão sobre o teu coração. Deixa soprar um hálito novo do Senhor. Sabe aquela chave que estava enferrujada? Aquela tranca que estava desgastada, que estava difícil de abrir? O Senhor foi lixando, o Senhor foi polindo, o Senhor passou um WD. Sim, Ele quer te ouvir. Não se omite, não. Se mostra. Sai desse quarto escuro. Abandona essa depressão. Essa síndrome de medo, esse pânico. Dá um basta nisso agora, em nome de Jesus. Recebe essas duas santas mulheres, Maria e Isabel, puríssima, que quer adentrar no teu lar. Deixa, seja abençoado, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Divino Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por tantas comunhões que estão sendo tomadas espiritualmente neste momento. Por toda a cura, Senhor, que está sendo derramada nestes corações, Senhor, que estavam petrificados, mas agora já batem com um coração de carne, pulsante, novo. Porque o Senhor tira o coração deles e coloca o teu coração, Senhor, no lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família. Quero me despedir de você, traçando o sinal da cruz sobre o meu corpo, que você traça sobre o seu também. Lembrando, eis a cruz de nosso Senhor. Afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Divino Espírito Santo continue te capacitando, continue te preenchendo, continue te iluminando. E o Senhor, Ele deixa claro no meu coração que a cura ela permanece. Ele vai permanecer durante toda esta noite, curando, cuidando de você. Então não se dispersa não. Continua nesse espírito de oração. Vai dormir nesse espírito de oração. Pega a palavra de Deus, medita um pouco mais, leia um pouco mais, reflita um pouco mais. Amém? Deus te abençoe. Salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso e justo São José. A vocês, graça e paz da parte do Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus Cristo.